Abra sua Bíblia então no livro do profeta Isaías, capítulo número 9, nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. E hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre a esperança que nós temos de ter paz em Jesus Cristo. Quero nesta noite falar sobre esse aspecto tão importante para a nossa vida, em qualquer fase, em qualquer momento, em qualquer época, dentro de pandemia, fora da pandemia, antes da pandemia, depois da pandemia. A paz que Jesus tem para nós é algo fundamental. Isaías, lá no capítulo 9, versos de 1 a 7, ele profetizou que veria alguém que traria paz. Meus irmãos, se a pessoa busca paz, se a pessoa quer paz, se ela deseja paz para a sua vida, a receita, a solução é Jesus Cristo. Não tem outra forma, não tem outra maneira de encontrarmos paz a não ser na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que veio para trazer paz às nossas vidas, trazer paz ao nosso coração. E eu quero nessa noite, a partir desse texto de Isaías, expor para você que de fato vai ser possível. E algumas atitudes, algumas decisões que você tomar, elas vão trazer essa paz que você tanto procura para o seu coração. Isaías capítulo 9, verso 1 ao verso 7. Entretanto não haverá escuridão para aquele que estava aflita, para aquela que estava aflita. Em tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas no futuro fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e resplandeceu a luz sobre os habitantes da terra, da sombra da morte. Tu multiplicaste esse povo, e lhe destes alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegraram na colheita, e como exultam quando se repartem os despojos. Verso 4: Pois quebraste o jugo da sua carga e a canga do seu ombro, que é a vara do castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo o calçado pesado de guerra e toda a capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Porque um menino nos nasceu, diz o profeta Isaías. Um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará. Haverá paz, diz Isaías. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus é aquele que traz paz. O Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 27, João registra as palavras do próprio Jesus Cristo, onde ele disse: Deixo-vos a paz, a minha paz eu lhes dou, não dou como o mundo a dá. Então, meus irmãos, Jesus já nos aponta para um caminho de paz diferente daquilo que muitas pessoas estavam buscando. A paz está em Jesus, na pessoa de Jesus e naquilo que Ele nos oferece. João registra: eu deixo a paz, a minha paz eu dou, mas não é da maneira, não é da forma com que vocês estão esperando receber essa paz que o mundo pode dar. Portanto, meus irmãos, a paz, ela tem um endereço. A paz, ela tem um local. A paz, ela repousa numa pessoa que se chama Jesus Cristo. Se eu e você buscarmos paz fora de Jesus, será uma busca em vão. Será uma busca que não chegará ao seu fim. E nós vamos viver sempre na tribulação, na angústia, no medo, no desespero, porque não vamos encontrar essa paz tão almejada que a gente gostaria de encontrar. Existe um grito na sociedade, e o grito é: nós queremos paz. As pessoas vão para as ruas e gritam por paz. As pessoas vão para as praças e fazem guerra, mas elas querem paz.
Hoje, meus irmãos, as pessoas buscam promover a paz pela força e até, por que não dizer, pela violência. As pessoas vão para as ruas com bandeiras, dizendo as vidas importam, e elas vão buscar paz, elas vão lutar contra a indignação, contra as pautas que elas acham ofensivas, mas nesse grito de paz elas acabam promovendo violência, guerra, morte e destruição. Nações promovem guerra em nome da pacificação. Então, meus irmãos, esse grito de desespero que está no coração das pessoas é um grito que ecoa em todos os lugares. Mas aonde essas pessoas vão encontrar paz? Aonde que elas vão? De onde vai vir essa paz? Se elas não buscarem em Jesus Cristo. E quando a gente fala em paz, a gente pode trazer aqui duas perspectivas. Uma é a paz real, a paz física, é a paz no sentido de segurança, é a paz no sentido de proteção. E esta é uma realidade. Já foi aquele tempo onde apenas cidades pequenas viviam em paz, ou ausência de violência. A ausência de violência é uma maneira de ter paz. E hoje em dia, nós vivemos em grandes centros urbanos. E é difícil viver em paz, porque nós estamos no meio de uma violência. São roubos, assaltos, assassinatos. A gente vive numa sociedade pecaminosa, criminosa. E nesse contexto não há como encontrar paz. Até mesmo aqueles que se trancam atrás de grandes barreiras de pedras ou de cercas, e as pessoas se aglomeram, elas se recluem em condomínios fechados, em apartamentos, porque elas estão com medo da sociedade, elas estão com medo de sair na rua, por isso elas se trancam em busca de paz. Mas nem dessa forma a gente consegue encontrar paz. O rico, o pobre, todos nós estamos à mercê de uma sociedade violenta, e essa sociedade violenta jamais vai nos fornecer a paz que nós tanto desejamos. A violência, ela assola, a violência, ela destrói, a violência, ela traumatiza as pessoas e as comunidades. Quanta gente que por conta de um ato de violência, ela largou tudo e foi para um lugar que ela achava mais tranquilo para poder viver em paz. As pessoas querem paz. A criminalidade, com as suas consequências, afeta todo mundo. E nesse meio a gente vive sempre uma sensação de insegurança. A gente quer se proteger, a gente se tranca, a gente constrói fortalezas na tentativa de impedir que pessoas venham até nós e tirem a paz. Mas nem sempre isso traz um resultado positivo. A gente busca segurança física para viver em paz na sociedade. Mas existe um outro aspecto também em relação à paz. É a paz interior. É aquela paz consigo mesmo. E o que é paz interior? Paz interior, ela é justamente a oposição a viver em tensão, a viver com ansiedade, a viver com medo. A paz interior, ela vai contra ao medo e a ansiedade que hoje está tomando a sociedade também. Nesses tempos de quarentena, as pessoas estão trancadas dentro de casa. Elas estão seguras fisicamente, mas elas não estão em paz, porque o interior delas está aflito, o coração está angustiado, e essas pessoas começam a ter dificuldades, elas conseguem ter insônia, elas não conseguem descansar bem, elas começam a ficar tão preocupadas que aquela paz que poderia agora acontecer, simplesmente foge dessas pessoas. E elas então vivem uma vida de grandes dificuldades. Aonde nós vamos encontrar paz, irmãos, nesse mundo tão turbulento? Aonde nós vamos encontrar tranquilidade nessa sociedade em que nós estamos vivendo? Isaías nos dá um caminho para encontrar paz, seja fisicamente, estar seguro, protegido, ou até mesmo paz no nosso coração. Livre da ansiedade, livre de toda a preocupação, livre de todas as angústias, podendo estar sereno, calmo, podendo descansar, podendo dormir tranquilo, podendo de fato dizer que a gente está em paz. Se você procura paz física ou paz interior, Isaías nos dá a sua receita e ela vale para essas duas perspectivas. Amém? Mas o que fazer então, irmãos, para encontrar paz?
Primeiro é preciso identificar a origem e de onde vem a violência. Se eu quero paz para o meu coração, se eu quero paz para a minha vida, a primeira coisa, eu preciso identificar de onde vem, qual é a fonte da violência, ou qual é a fonte, a origem da ausência da minha paz. E o texto do profeta Isaías, ele nos aponta justamente de onde vem a violência. Capítulo 9 do profeta Isaías, verso 1 e verso 2. Abra sua Bíblia ou deixe a sua Bíblia aberta nessa passagem. Vamos ver aqui como Isaías ele descreve aquele ambiente de violência. Como Isaías descreve um ambiente de ausência de paz. Ele mostra aqui uma realidade de aflição. Isaías fala de uma realidade de escuridão, uma realidade de humilhação. Versos 1 e verso 2. Não haverá escuridão para aquela que está aflita. Então Isaías diz que a ausência de paz, ela vem quando a gente vive na escuridão e quando a gente vive em aflição. Ele ainda fala assim, em tempos de humilhação. Nos tempos passados, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Aí no verso 2 ele fala assim, o povo que andava em trevas. Então as trevas, elas trazem violência, as trevas geram ansiedade, as trevas geram medo, as trevas, a sombra da morte, que Isaías fala no final do verso número 2, isso de maneira alguma vai ser ambiente para a paz. Então percebam o que Isaías está descrevendo aqui, um povo andando em trevas, um povo habitando em terras de morte, um povo que vivia nas incertezas, um povo que não tinha oportunidades, um povo que não tinha perspectivas de um futuro melhor, um povo que vivia dentro de um contexto onde elas se tornavam agressivas e violentas. Irmãos, Isaías pinta para nós aqui uma sociedade decadente, uma sociedade promiscuosa, uma sociedade perdida, uma sociedade totalmente em conflito com Deus. Escuridão, aflição, humilhação, trevas, morte, sombra e tudo isso habitando a mente e o coração das pessoas, levava elas a reagir a esse ambiente com violência. Os maiores índices de violência no sentido físico estão justamente nos recônditos da sociedade, onde há menos oportunidade, onde há menos instrução, onde há menos chance daquela pessoa viver uma vida mais tranquila. Me diz uma coisa, onde que é o lugar mais violento da nossa cidade? Qual que é a região, qual que é o bairro, qual que é o contexto mais violento aqui de Foz do Iguaçu? Se você fizer uma análise social, aquele lugar é um lugar de opressão, é um lugar de dificuldade, é um lugar de coisas que levam essas pessoas a reagir de uma maneira violenta. Então Isaías descreve que a origem da violência ela vem desse contexto, dessa realidade. E diante desse quadro triste e caótico de tanta violência, surge a pergunta, será que existe uma explicação para a violência que nós vivemos hoje? Qual que é a explicação para a violência que nós estamos desfrutando? Existe sim uma resposta. Mas ao contrário de que muitos pensam, a culpa não é só dos governantes. A culpa não é somente daqueles que administram o nosso país, a nossa sociedade, a nossa cidade. Não, vamos botar a culpa no governo porque eles não dão oportunidade. Então a pessoa vive à margem da sociedade e ela se torna violenta para ela sobreviver. Parte disso é verdade, mas não é somente culpa da sociedade. Mateus 24, verso 12, Jesus diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Da onde vem a violência, meus irmãos? Do aumento da maldade. Como que a maldade aumenta no coração do homem? Quando o amor a Deus se esfria. Naturalmente, uma pessoa que vive longe de Deus, ela vai ser uma pessoa mais propensa a reações violentas. 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 4, olha o que o apóstolo Paulo diz. Nos últimos dias sobreviverão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, eles serão gananciosos, eles serão desobedientes. 2 Timóteo 3, de 1 a 4, se você quiser acompanhar aí, abra a sua Bíblia. Desobedientes a seus pais, ingratos,
Paulo segue na sua lista: implacáveis, caluniadores, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Da onde vem a violência, meus irmãos? Vem de dentro do coração do próprio homem. De onde vem a violência? Vem do próprio homem pecaminoso que se afasta da presença do Senhor. A origem da violência é a escuridão espiritual, que paira sobre os corações e mentes de homens e mulheres, fazendo com que a luz de Jesus não brilhe, não ilumina, não dirija essas vidas, e leva essas pessoas a agir e viver distante da graça libertadora de Jesus, viver num contexto violento. A violência vem de dentro do coração do homem. Jesus diz que é do coração do homem que procedem os maus desígnios. Então, amados, a origem da violência não é só um contexto social, não é apenas a ausência de oportunidades. A origem da violência é o pecado que habita no coração do homem. Então, como que a gente vai encontrar paz? É neutralizando essa raiz do pecado. É cauterizando essa raiz, é arrancando esse mal das nossas vidas. A ausência de Deus foi e sempre será a origem de todo ato violento. Todo ato violento tem a sua raiz na ausência de Deus no coração da pessoa. E eu ouso lhe dizer ainda algo mais grave: até mesmo alguns atos violentos são feitos em nome de Deus. Então, se algumas pessoas que dizem servir a Deus, que acreditam em Deus no coração, cometem atos violentos, que dirá a pessoa que não tem Deus no seu coração? Sem Deus, nos tornamos violentos, até mesmo em nome de Deus. São guerras, são matanças, são destruições, muitas vezes promovidos em nome de Deus, para a pacificação dos povos. Se as pessoas hoje se voltarem para o Senhor, nós veremos a violência diminuir significativamente. A maneira de diminuir a violência no nosso entorno é voltar o coração para Deus. Porque a pessoa que realmente se converte e muda de vida, meus irmãos, essa pessoa vai mudar as suas atitudes e as suas reações. Amém? A violência, ela parte de dentro do coração do ser humano. A segunda questão: para encontrar paz de Jesus é preciso entender as consequências da violência. A gente já identificou que a violência ela vem do nosso próprio coração, ela brota de dentro do ser humano. Agora, quais são as consequências dessa violência? Verso 3 ao verso 5. Isaías dá as consequências. Olha o que diz a sua Bíblia. Isaías 9, do verso 3 ao verso 5. Tu multiplicaste esse povo e lhe deste alegria. Todos se alegrarão diante de ti, como se alegraram na colheita, como exultam quando se repartem os despojos. Pois quebraste o jugo da sua carga, a canga dos seus ombros, a vara do castigo do seu opressor, como foi no dia de Midian. Porque todo calçado pesado de guerra e toda capa encharcada de sangue serão queimados, destruídos pelo fogo. Quais são aqui então as consequências dessa falta de paz, conforme Isaías nos relata? Lá no verso 3, falta de alegria. A primeira consequência da ausência de paz no coração de uma pessoa é um coração triste, é um coração que não tem alegria. Isaías vai falar que aumentou a alegria, então agora já é num contexto positivo, mas eu quero pegar aqui o contexto negativo. Se aumentou a alegria é porque não havia alegria. Então, a pessoa que vivia longe de Deus, no contexto de afastamento, essa pessoa não tinha alegria no seu coração. E a pessoa que não tem alegria no coração que vem de Deus, vai buscar alegria de outras fontes. Segunda consequência, a falta de provisão. No verso 3, Isaías, no contexto já de mudança, diz: se alegraram nas suas colheitas. Então a pessoa que vive longe de Deus não tem alegria, ela não tem provisão. Lá no verso 4, Isaías fala da escravidão: quebraste o jugo. Então Isaías está falando que o Filho nasceu, o Príncipe da Paz virá, e ele vai transformar a realidade daquele povo que vivia em trevas, que vivia na violência e na escuridão, e ele já está mostrando aqui as consequências positivas: aumento de alegria, a colheita, a quebra do jugo.
Se a gente olhar antes dessa realidade, a gente vai ver falta de alegria, falta de provisão, escravidão e quarto, castigo. A violência ela gera castigo. A violência gera punição. Verso 4 ainda, Isaías fala da vara do castigo. Quem precisa ser punido com a vara do castigo? Aquele que está em desobediência. A desobediência gera punição. E em quinto, lá no verso 5, Isaías fala que a consequência da violência é a morte. Quando ele fala de capa que está encharcada pelo sangue. Então percebam, meus irmãos, que a ausência de paz ou a consequência da violência é falta de alegria, falta de provisão, falta de ou escravidão, castigo e morte. E se a gente olhar ao nosso redor, nós vamos ver muitas pessoas vivendo exatamente esse contexto. Nós vamos ver pessoas vivendo exatamente esta realidade. Pessoas por estar ainda afastadas de Deus ou por viver um estado de violência, elas não têm alegria, elas não têm provisão, e aqui é comida, é casa, é roupa, as nossas necessidades. Elas vivem em escravidão de qualquer natureza, seja real, seja física, seja emocional. As pessoas vivem na escravidão, elas são castigadas, elas são oprimidas, e tudo isso se reflete em morte. Então, diante desse quadro de violência, meus irmãos, o remédio ou a solução para a violência não é apenas passeatas e manifestações e boas intenções. A solução é algo mais concreto. Tudo isso pode ter a sua importância e a sua relevância na causa da paz, mas quando for por um motivo justo, elas devem ser promovidas. Mas isso não vai trazer a solução. Não é só com atitudes exteriores que nós vamos resolver o problema da violência. Não é você pintando uma pomba branca numa cartolina e indo para uma passeata na rua que você vai gerar paz. Apenas por você expor ali um cartaz ou uma faixa ou um grito nesse próprio sentido. Ações exteriores, elas não vão trazer por si só uma solução para o problema da violência. É preciso entender que a humanidade está enferma, a humanidade está doente, a humanidade está caminhando para a morte, e é isso que traz a violência para o coração do ser humano. Mateus capítulo 15, verso 19, Jesus disse: porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os furtos e os falsos testemunhos. Então, a busca pela paz, ela vai além de manifestações exteriores. Nós devemos combater a violência em outra linha de frente. Devemos combatê-la não na sua causa, mas na sua origem. Qual que é a origem da violência? O coração do homem. Qual que é a causa? Atos violentos. Como a gente vai resolver isso? Apenas combatendo atos violentos? Não, a gente tem que combater a origem, que é justamente o coração do homem. Entende, meus irmãos, que enquanto os corações continuarem vazios de Deus, não acabará a violência. Enquanto o coração do homem estiver vazio de Deus, ele não vai ter paz, ele não vai ter sossego, ele não vai ter tranquilidade, ele não vai ter plenitude. Ou seja, enquanto o príncipe da paz não pacificar cada ser humano, o mundo nunca terá a paz que deseja. É uma utopia gritar paz, promover paz e brigar pela paz sem o príncipe da paz sendo o Senhor e o Salvador. Como que eu vou querer paz se o príncipe da paz não está na minha vida? Não há como eu buscar e encontrar a paz se Jesus, que é aquele que traz paz, está fora do nosso coração. Sem Jesus só a morte, violência. E agora, nesse tempo de quarentena, violência doméstica aumentando muito, estupro, de todas as formas de violência, porque as pessoas que cometem esses atos não têm Jesus como Senhor e Salvador. Pastor, como que o senhor pode garantir que o resultado para a pacificação é a mudança do coração? Como que a gente pode provar que a mudança da pessoa vai trazer paz? Eu vou te dar 2 exemplos só, da Bíblia.
eu quero que você leia comigo Atos, capítulo 9, verso de 1 ao verso 2. Vou dar 2 exemplos bíblicos e depois eu poderia te dar inúmeros exemplos reais, mas não vou fazê-lo por questão de ética. Paulo, Atos capítulo 9, verso de 1 ao verso 2. Saulo, porém, ainda respirava ameaças de morte contra discípulos do Senhor. Dirigiu-se aos sumos sacerdotes, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, no caso de encontrar alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. O que Paulo tinha no coração dele? Desejo por violência. Prender os cristãos, amarrar os cristãos, trazer os cristãos para Jerusalém, serem condenados, serem punidos, serem mortos. Final do capítulo 7, começo do capítulo 8, a Bíblia diz aqui no livro de Atos ainda, enquanto apedrejavam Estevão, 7:59. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7:60. Pondo-se de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribua esses pecados. Tendo dito isso, adormeceu. Você já viu alguém morrer apedrejado, meu irmão? Já viu algum vídeo, alguma realidade assim? Ainda hoje existe sociedades, países que apedrejam pessoas, ou melhor, apedrejam mulheres principalmente. Você já levou uma pedrada já? Quem nunca levou uma pedrada? Uma pedrada dói. Imagina você morrer apedrejado. Estevão morreu apedrejado. E aí olha o que diz o capítulo 8 de Atos. E Saulo aprovava a sua morte. Saulo jogou algumas pedrinhas lá para ajudar a matar Estevão. E é esse mesmo Saulo, meus irmãos. Imagina um homem que aprovava a morte de alguém que estava apedrejado, ou até mesmo ajudou a apedrejá-lo. Mas agora no capítulo 9, esse mesmo Saulo, ele estava indo para Damasco para prender os cristãos. E o que ele ia fazer com esses cristãos? Não ia tratar bem, com certeza. Mas olha o que acontece na vida desse homem, lá no verso 20 agora do capítulo 9. Logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Era lá. Um homem que sai para prender cristãos e amarrar cristãos e trazer cristãos para ser julgados e condenados, agora esse homem está pregando a mensagem dos cristãos. Verso 20, verso 21. Todos os ouvintes admiravam-se, dizendo: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Pera lá, não é esse Saulo que queria nos prender e nos matar, agora ele está pregando a nossa mensagem? Era o mesmo Saulo, mas o que aconteceu entre o versículo 2 e o versículo 20 que eu não li? Você sabe? O que aconteceu em Atos capítulo 9, do verso 3 até o verso 19? Paulo se encontra com quem? Com Jesus. No caminho de Damasco, ele encontra Jesus. Jesus aparece a Saulo. Ali ele é quebrantado, ali ele é transformado, ali ele é convertido pela luz que brilhou diante de Saulo. A luz que Isaías disse que ia brilhar. E agora aquele homem que saiu para prender e matar, depois que ele encontrou Jesus no caminho, é o homem que está pregando a mensagem do Evangelho. Há ou não uma mudança a partir do encontro com Jesus? Segundo exemplo, Atos capítulo 16, verso 22. Atos capítulo 16. Eu estou citando esses exemplos da Bíblia para mostrar para você que as consequências da falta de paz é violência, e a solução para a violência não é apenas atos exteriores, mas são atitudes interiores. Jesus no coração e na veia, das pessoas. Atos 16, 22. A multidão investiu contra eles, os magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los, colocaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna, prendeu os pés no tronco. Agora o carcereiro pega aqueles homens presos,
joga eles na cadeia, amarra os pés deles, acorrenta eles e eles ficam lá na prisão. Paulo e Silas estão presos e o carcereiro sendo responsável por eles. O carcereiro provavelmente não era lá gente muito boa não, muito amável, não era gente muito carinhosa não. Essa é uma reclamação que a gente encontra na maioria dos presos, do trabalho que a gente faz de capelania prisional. Os carcereiros, eles são meio linha dura. Imagina naquele tempo. Esse homem não tinha lá muita afinidade com lidar com presos. Mas olha o que acontece. Lá no verso 33. O mesmo carcereiro que botou ele lá no cárcere, que prendeu os pés deles no tronco, que acorrentava, e por que não achar talvez que esse carcereiro deu algumas lambadas naqueles dois homens. Mas olha o que aconteceu no verso 33. Levando-os consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para ele, e alegrou-se muito com toda a sua casa, por haver crido em Deus. O mesmo carcereiro que estava acorrentando Paulo e Silas na prisão, agora é o homem que vai cuidar das feridas. E aqui eu posso fazer uma inferência de que o mesmo carcereiro que bateu neles, agora estava limpando as suas feridas. O que mudou na vida desse carcereiro? O que aconteceu nesse inteirinho? Ele encontrou-se com Jesus. O que eu preciso fazer para ser salvo? Verso 30. Creia no Senhor Jesus, terá salvo tua casa. Pregaram a palavra de Deus, e ele e todos da sua família. E ele então se converteu e ele mudou de vida. Como que alguém vai poder viver em paz e ter atos de paz quando ele se encontrar com Jesus Cristo? Em terceiro e último lugar, para encontrar a paz de Jesus é preciso entender a real solução da violência. Qual que é a real solução da violência? Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, ele nos diz qual que é a real solução para a violência. Isaías 9, versos 6 e verso 7. Um menino nos nasceu. Um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu domínio aumentará, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e justiça, desde agora e para sempre. Entender a real solução para a violência é entender que essa solução é esse menino que nasceu, conforme diz Isaías, ou a sua profecia se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. Isaías nos diz que o menino nasceria, o seu nome seria Príncipe da Paz, e ele traria paz. Então qual que é a solução para a violência? De onde vem a paz? Do Príncipe da Paz. Mas ele também ia reinar em retidão e justiça para sempre, ou seja, a partir da presença de Jesus, a paz reinaria na vida e nas relações humanas para sempre. Aquele que se encontra com Jesus, aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele vai passar a mediar as suas relações humanas agora pelo vínculo da paz, não mais pelo vínculo da violência. Aquele que se entrega com Jesus, ele agora oferece a segunda face, como Jesus manda quando ele é agredido. Ele neutraliza a violência. Em vez de revidar, ele oferece a outra face. Então é a partir desse encontro com Jesus que nós vamos poder viver em paz e pacificar o nosso entorno. É a partir da presença de Jesus reinando no coração do homem que a paz ela vai ser estabelecida. A solução para a violência é uma mudança interior, uma mudança no coração, uma mudança na mente do ser humano. Segundo Crônicas 7,14, é um texto maravilhoso, belíssimo, que nos mostra esse caminho de mudança interior. Você deve saber quase esse texto de cor. Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. A paz, meus irmãos, ela é fruto de perdão de pecados e de terra curada, sarada.
A paz, ela vem a partir dessa mudança que o Senhor Deus pode fazer. E aqui Crônicas então nos dá o caminho da paz, ou os passos para o caminho da paz: humilhação, oração, busca e conversão. Quando alguém se humilha, quando alguém ora, quando alguém busca a Deus e se converte a Jesus, esse coração vai ser pacificado, esta pessoa vai ter paz na sua vida e as suas relações também serão todas pacificadas. Enquanto isso não acontecer, a paz estará distante. Enquanto a arrogância dominar o coração do homem, não haverá paz e teremos uma sociedade doente que continuará manifestando as suas atitudes violentas. Atitude violenta é consequência da falta de paz. A tão desejada paz que todos nós queremos só será alcançada quando Jesus Cristo fizer parte verdadeiramente da vida de cada ser humano. Se Jesus habitar no seu coração, habitar no meu coração, no coração de todos nós que estamos aqui, se Jesus de fato fizer morada na vida de todas as pessoas, nós vamos ter um ambiente de paz. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar vendo violência, nós vamos continuar vivendo falta de paz, nós vamos continuar vivendo situações muito difíceis. Jesus disse que deixaria a sua paz, e a paz de Jesus é diferente da paz que o mundo tenta alcançar. Eu vos deixo a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então a paz de Jesus ela é diferente, queridos. Ela vem do coração. Segundo o profeta Isaías, o mundo só terá paz se o príncipe da paz tiver lugar nos corações pecaminosos. Jesus tem lugar no seu coração? Jesus tem espaço na sua vida? Jesus faz parte do teu ser? Se ele não fizer parte, ou se ele não estiver presente, a paz ela não vai emanar da sua vida. Não adianta abaixo assinado, não adianta passeado, não adianta mobilização, se Jesus não estiver no meu coração. Não adianta eu gritar, eu quero paz, com ódio no meu coração. E é o que a gente está vendo na nossa sociedade hoje. As pessoas vão para a rua gritar paz, mas elas se matam. Elas se agridem em nome da paz. Isso é uma coisa completamente contraditória. Não adianta manifesto nas redes sociais. Toda tentativa de pacificação que não comece pelo coração do homem será inútil e vã. Toda tentativa de paz que vem de fora para dentro, irmãos, não vai ter sucesso. Porque a verdadeira paz ela brota de dentro do coração. Não adianta tentativas, tratados, acordos para pacificar a Palestina. A paz vai acontecer naquela região quando brotar no coração da pessoa. Não vai vir de fora para dentro. Como que você vai pacificar a sua casa? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora, mudando o coração de cada membro da família. Como a gente vai pacificar a nossa sociedade? Não é com leis, não é com punição, não é aumentando mais presídios para punir aqueles que estão cometendo criminalidade. É pacificando o coração das pessoas que têm essas atitudes violentas. A mudança do coração é que vai gerar paz para o coração do ser humano. E eu termino, meus irmãos, dizendo que o caminho da paz parte do interior. Mas no mais íntimo do coração do homem, a paz é fruto da presença de Jesus Cristo em nossas vidas, amém? A paz é fruto da presença de Jesus e ela se efetiva então nas ações exteriores. Se Jesus está no meu coração, se Jesus habita em mim, as minhas atitudes serão atitudes de pacificação. Se eu vivo para Jesus e Jesus vive em mim, eu vou agir para pacificar. A capacidade de perdoar, a disposição de não se vingar e oferecer a outra face só é possível quando Jesus habita no coração do homem. E é fazendo exatamente isso que nós vamos pacificar. Quem perdoa, pacifica. Quem não se vinga, pacifica. Quem oferece a outra face, pacifica. Mas como fazer isso sem Jesus no nosso coração? Não tem como a gente fazer isso, viver dessa maneira, se Jesus não estiver habitando em nós. Então, meus amados, é hora de mudar o olhar, deixar de olhar ao nosso redor para olhar para dentro de nós. A paz, ela não está na pessoa que está do seu lado.
A paz não está no seu vizinho da frente, no seu vizinho do lado. A paz não está no seu colega, no seu companheiro de trabalho. A paz não está no vereador, no prefeito, no governador. A paz está em mim. Ou ela deve partir de mim. Se eu quero um contexto de paz, eu não devo esperar que a outra pessoa seja o promotor da paz, se eu não estiver disposto a ser esse agente de paz. Eu posso viver num ambiente de paz, mas se eu estiver em conflito comigo e com Deus, eu vou estragar aquele ambiente de paz. Então, meus irmãos, não é hora de ficar olhando ao redor, é hora de olhar para dentro. Olhar o coração, pois é dele que sairá a paz que todos esperam. Do meu e do seu coração. Amém? Fica de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu me tornei mais pacífico depois que eu encontrei Jesus Cristo. Pode dizer amém? Amém. Eu creio que você conhece pessoas que se tornaram mais pacíficas depois que encontraram Jesus Cristo, amém? Imagino que você deva conhecer pessoas que antes eram extremamente violentas. Sabe aquela pessoa que não leva o desaforo para casa? Sabe aquela pessoa que não deixa passar nada? Essa pessoa precisa encontrar Jesus. Quando vai encontrar Jesus, sua vida vai mudar, seu coração vai mudar e a paz vai reinar nesse ambiente. Vamos orar, queridos? Eu espero que você tenha entendido o caminho da paz, ou entendido que só Jesus pode trazer a paz. Isaías descreve um contexto de violência, Isaías descreve a consequência da violência, e ele apresenta então a solução, que era Jesus, o príncipe da paz, habitando no coração do homem. Eu tenho certeza que, se Jesus fizer parte das nossas vidas, nós vamos encontrar paz, no sentido físico, literal, ao nosso redor, mas também paz interior. Porque Jesus também pacifica o nosso coração, Jesus pacifica a nossa mente, Jesus nos dá tranquilidade, segurança. Jesus é aquele que rompe com a ansiedade, com os temores, com os medos. Jesus é aquele que vem pacificar realmente o nosso coração. Ele vem aquele que vem para tirar o medo, vem tirar as dúvidas, as angústias, medo do presente, medo do futuro. Só Jesus pode pacificar o nosso interior. Só Jesus pode pacificar o nosso exterior, quando nós nos dispomos a ser pacificadores. Deus, muito obrigado por este momento. Obrigado porque nesse tempo de angústia, de tristeza, nesse tempo de tribulações, nesse tempo de violência, nós podemos encontrar em Jesus o caminho da paz. E Ele é aquele que nos traz paz. Ele é o pacificador. Jesus é o príncipe da paz. E a paz que Ele nos dá é completa, é plena, é real, é verdadeira, genuína. E é uma paz que o mundo não pode oferecer. Porque a paz que o mundo oferece é uma paz vã, passageira. É uma paz que não promove de fato aquilo que nós precisamos. Não traz aquilo que nós almejamos. Que Jesus possa habitar em todos os nossos corações. Que Jesus possa habitar em cada um dos nossos corações. Que Ele possa tirar toda a raiz de amargura. Que Ele possa romper com toda a inveja, com toda a violência, com todo o rancor, com todo o ódio, com toda a maldade. Que Ele possa romper com aquelas coisas que estão, ó Deus, nos levando a ser violentos. Que Jesus possa ser a paz para cada um de nós. Nós assim oramos, Pai, no nome precioso dEle, que é o príncipe da paz. Amém. E graças a Deus.